Pois é, o presidente Lula está reunido com os presidentes de países da América do Sul, no Itamaraty, como a gente ouviu há pouco, o discurso do presidente brasileiro. Ontem, Lula recebeu a visita oficial de Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. É a primeira vez que o líder venezuelano vem ao Brasil desde 2015, quando Dilma Rousseff era presidente. Para discutir a retomada de relações com a Venezuela, nós vamos receber agora no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Gilmar Tato, do PT, estreante no quadro, e também a Caroline de Toni, do PL. Muito obrigada por mais uma vez a senhora vir aqui pessoalmente aos estúdios da CNN Brasil em Brasília. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia ao deputado. É uma honra estar aqui novamente. Bom, ele é ditador. Bom dia, Caroline. Ele é ditador, mas é meu amigo? Qual a imagem que o presidente Lula passa do Brasil lá para fora? Deputado Gilmar Tato. Ele é presidente da Venezuela, um país vizinho que faz fronteira com o Brasil, que nós temos que ter relações. O Brasil precisa muito da energia ali naquela área de Roraima. E esse encontro do presidente Lula agora com os presidentes da América do Sul, da América Latina, não tem sentido. Um país onde até os Estados Unidos está pensando em fazer de novo, criar relações em função da riqueza que tem aquele país. Nós temos relações comerciais, fertilizantes, por exemplo, e você tem, cada país tem a sua maneira de conduzir. Então, nós sempre, o Brasil, o PT, sempre defendeu a autodeterminação dos povos. E por isso que não tem sentido o Brasil ser hostil em relação a um país amigo, vizinho, um povo maravilhoso que está lá. E, evidentemente, por isso que o presidente Lula, como é um democrata, recebe todo mundo e respeita todos os países, recebeu o Maduro. Até porque, se fosse isso, por que receber a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é uma ditadura lá, assim, milenar. Então, o importante é que nós temos interesses culturais, políticos, econômicos com a Venezuela e com todos os países da América Latina, e é importante esse encontro que aconteceu aqui no Brasil, que infelizmente, no último período, no governo anterior, isso teve muita ideologia, muito preconceito em relação ao nosso querido país vizinho da Venezuela. Deputada Caroline de Toni, a mesma pergunta. Ele é ditador, mas é meu amigo. Quais os limites dessa relação do Brasil com a Venezuela? Qual a imagem que o presidente Lula deixa do Brasil lá para fora? E fazendo um paralelo com a resposta do deputado Gilmar Tato, o mesmo aconteceu no governo passado, quando integrantes do governo de Jair Bolsonaro foi por mais de 150 vezes, dados oficiais, à Arábia Saudita? Bom, eu considero que é estarrecedor a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil. Primeiro, porque não somos nós que estamos dizendo, é o reconhecimento internacional, por meio do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de que desde que Nicolás Maduro está no poder, desde a investigação que foi aberta de 2014 até aqui, foram mais de 122 casos de crimes contra a humanidade. Isso, eu estou falando de assassinatos, tortura física e psicológica, desaparecimentos, agressões, espancamento, descarga elétrica, asfixia. Foram casos relatados pela ONU e comprovados de que todo mundo que se opõe ao governo do ditador Nicolás Maduro sofre perseguição e é punido. Inclusive a própria ONU, e falo aqui, não é minha opinião, é um organismo reconhecido internacionalmente, falou que não havia, com relação às eleições de 2018, não há condições políticas e sociais mínimas para uma eleição livre, tanto que o Supremo Tribunal da Venezuela desconsiderou, deslegitimou de participar da eleição os dois partidos de oposição que tinham essa intenção. Então, o que a gente questiona é que sim, é um governo ditatorial, os Estados Unidos também, pelo seu Departamento de Segurança e pelo seu
seu procurador-geral já qualificou com provas e evidências a Venezuela e o ditador Nicolás Maduro e seu governo, o alto escalão, de cometerem terrorismo internacional e associação ao narcotráfico. Ou seja, o que a gente quer dizer é que, para além dessa questão de política internacional, que já há demonstração de violação de direitos humanos, nós vimos um absurdo aqui por parte do Brasil também, que o TSE proibiu a própria vinculação de nós, por exemplo, deputados, a própria PL, que quis vincular uma propaganda falando dessa amizade, desse vínculo com o Lula, e a gente foi obrigado a retirar essas postagens. Só que agora, 4 meses depois de assumir o governo, fechando aí 5 meses, ele recebe com pompas de Estado e fala que seriam narrativas as acusações feitas contra o ditador Nicolás Maduro. Isso é um verdadeiro deboche para com a cara do povo brasileiro, até porque nós entendemos que ele deveria vir aqui para tentar dizer como é que ele vai pagar os 6 bilhões de reais que está devendo, que é dinheiro do povo brasileiro. E aí a gente ouve o Lula falar e que tem que fortalecer e ampliar esses laços, em vez de ele falar como é que ele vai pagar as dívidas. Sem falar isso também, que nós devemos ver que essas violações de direitos humanos nós entendemos que já é um deboche para com a cara do povo brasileiro e com a comunidade internacional, porque ele não deveria ser recebido no Brasil diante de tantos crimes contra a humanidade que fez o ditador Nicolás Maduro. Levando em consideração que a gente está em um outro governo, um outro projeto para o país, eu queria que vocês falassem sobre o desdobramento, né? Como o governo tem performado junto a outros países, tem se comportado na política das relações exteriores. Sendo o maior país do continente sul-americano e exercendo o seu protagonismo, né, não só pelo tamanho, mas pelo peso político, o Brasil teria que fazer diferente? A gente vê muitas repercussões, muitas críticas às declarações recentes do presidente Lula sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, agora com a presença dos presidentes sul-americanos aqui no Brasil. Teria que ser diferente ou a opção pelo isolamento é algo que vocês consideram que o Brasil deveria cogitar? Deputado Gilmar Tato. Brasília, o presidente Lula, assim que assumiu a eleição, ele teve uma preocupação de tirar o Brasil do isolamento. Não é à toa que ele já viajou para os Estados Unidos, viajou para a Inglaterra, para o Japão, para a China, para mesmo os países daqui da América do Sul, Argentina, Uruguai. E o Brasil voltou a ser reconhecido lá fora, porque o Brasil era uma vergonha lá fora. O presidente participou do G7, foi convidado, coisa que o governo anterior nem foi convidado, nunca foi convidado. Então, esse protagonismo ele é fundamental do ponto de vista das relações políticas, por isso, inclusive, que o presidente está preocupado muito com a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas também do ponto de vista comercial. O Brasil tem que abrir fronteiras, nós temos que aumentar nossas exportações, trazer produtos de fora que nos interessam, inclusive principalmente com valor agregado, e esse encontro que está acontecendo aqui no Brasil, dos presidentes da América Latina, da América do Sul, ele é vital, ele é fundamental. Então, a relação do governo da Venezuela com a ONU, com os direitos humanos, é uma relação que a ONU está discutindo. O que nós não podemos é pensar do ponto de vista ideológico, estreito, preconceituoso, de isolar um país que ele é vital para nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista energético, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. E a Venezuela, volto a repetir, ela hoje é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Tanto é verdade que o próprio Estados Unidos já quer refazer, em função até da guerra da Ucrânia com a Rússia, quer refazer a relação diplomática com a Venezuela. Então, nós não podemos ter uma visão estreita, pequena, míope em relação à Venezuela. Entendeu? Nós não podemos ficar politizando algo que interessa para o Brasil. E o Brasil ele é líder pelo seu tamanho, pela sua pujança na América Latina. Então, é fundamental
você ter relações com a Venezuela, é um país que nós fazemos fronteiras, nós dependemos, é importante, até porque naquela região amazônica é importante ter energia, principalmente no estado de Roraima, é disso que se trata. Nós temos que parar com esse negócio de ficar só pensando em ideologia, ficar pensando em ódio, ficar pensando nisso, naquilo, né? Quem é o governo anterior para falar em relações diplomáticas que excluiu o Brasil do mundo? O Brasil é uma vergonha lá fora. A relação com a Arábia Saudita, volto a repetir, então não é um problema de relação de governo. Cada país decide o seu destino da maneira que melhor prover. Então, por isso que está certo o presidente Lula. Hoje o Brasil é um motivo de orgulho lá fora e nós temos que acentuar e aumentar cada vez mais as nossas relações do mundo e não ficar excluído do mundo como foi no governo anterior. Deputada, como fazer diferente, então, entre o protagonismo e o isolamento? Qual a escolha mais estratégica o Brasil deveria adotar agora sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Tanto no relacionamento aqui com os países vizinhos, em especial a Venezuela, quanto nessa tentativa de mediar o conflito no leste europeu. Como fazer diferente, então? Vocês do PL, vocês de oposição, são críticos de várias das condutas deste novo governo, especialmente nas relações exteriores. Então, qual seria a proposta do fazer diferente? Olha, em primeiro lugar que o presidente Bolsonaro, nós entendemos que ele abriu, só para falar em questões de produtos do agronegócio brasileiro, exportações, compra e venda e relações internacionais com mais de 200 países. Então, levou nossos produtos para mais de 200 países. Eu não vejo qual o insucesso dessa política. O presidente Bolsonaro não se meteu levianamente na questão de Rússia e Ucrânia, como fez o presidente Lula, falando falas infelizes, mas sim, respeitou as relações comerciais que já existiam e, inclusive, falou da violação dos direitos humanos, mas respeitando os acordos e não desfez nenhum acordo, inclusive com fornecimento de insumos para a nossa agricultura com a Rússia. Ademais, o deputado comentou que nós temos que parar de trazer ideologia com relação à Venezuela, porque eles também têm a maior reserva de petróleo do mundo. Primeiro, o que eu estou falando não é ideologia, são fatos concretos trazidos por organismos reconhecidos internacionalmente, né? E, por mais que tenha a maior reserva de petróleo do mundo, eu gostaria que o deputado, então, falasse dos índices de pobreza e miséria que estão na Venezuela, por exemplo, onde 94% da população está na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza. E por que eu falo isso? Porque também foi o governo Bolsonaro que, de forma humanitária, acolheu mais de 600 mil imigrantes venezuelanos, dando mais de 378 mil CPFs para essas pessoas, para eles terem acesso aos programas sociais e também trabalho formal. Então, foi um governo que deu um país de oportunidades, inclusive para esses imigrantes que estavam sofrendo fome, miséria, e eu sou testemunha disso. Durante mais de 8 meses que eu pego o avião para descer para Santa Catarina, metade do avião era de imigrantes venezuelanos que estavam indo para a minha região, lá no interior, que é de pleno emprego, para trabalhar nos mais diversos setores. Eu mesma, circulando pela cidade, falava com muitos desses venezuelanos que disseram que tinham pequena empresa, que tinham liberdade econômica e que depois do Nicolás Maduro perderam emprego, perderam casa, perderam tudo e estavam passando fome e tiveram que sair da sua pátria, coisa que ninguém quer, para poder buscar uma vida melhor diante de tantas atrocidades aos direitos humanos. Então, eu entendo que a política externa praticada pelo presidente Bolsonaro foi de pleno êxito, ao contrário do presidente Lula, que tem de fazer turismo, gastando 6 milhões de reais em 8 viagens, em hotéis de luxo, em resorts, debochando da cara do povo pobre brasileiro, que ele diz defender, ser o pai dos pobres, enquanto isso não trouxe nenhum acordo efetivo internacional para o Brasil que realmente beneficia a nossa economia. Olha, essa retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela ainda vai dar muito o que falar. O presidente está fazendo esse movimento para dentro do continente, né, a política regional, mas a gente ainda tem que tratar sobre a política externa, Brasil e outros países, em muitos outros debates, em muitos outros dois lados por aqui. Então, conversamos com os deputados federais Gilmar Tato, do PT, e também Caroline de Tone, do PL. Agradeço a participação dos senhores e a gente marca uma próxima. Até mais. Muito obrigada, um abraço a todos, um abraço ao deputado Tato, até mais.